Bom, e ainda, no final de semana, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, deu entrevistas falando sobre a necessidade de baixar os juros e disse que agora não tem mais desculpas para então o Banco Central manter a Selic neste patamar. Na visão dela, logo após então aí o arcabouço fiscal, o Banco Central não terá mais desculpas em manter a taxa de juros alta. De acordo com a ministra, todas as condições foram impostas aí pelo Banco Central, foram resolvidas, mas em seguida, o Banco Central colocava outras condições. Isso de acordo, então, com as entrevistas, com as falas de Simone Tebet. E que agora, então, é importante uma discussão sobre o cenário inflacionário, tanto no Brasil quanto no mundo, por conta da situação após a pandemia e em meio à guerra. A ministra ainda falou que todos os medos que se tinha ali em relação a um governo mais gastador, o arcabouço fiscal colocou um limite para isso. No discurso, tudo vale, né, Felipe Nascimento? Na teoria, uma coisa, na prática a gente entende que são visões muito diferentes. O próprio Campos Neto já explicou várias vezes em relação que não há um mecanismo direto, né, só com a própria apresentação aí do arcabouço fiscal. A gente sabe que ainda o arcabouço precisa de ser muito discutido, pode inclusive ser modificado, mas o governo continua aí insistindo, batendo na tecla e trazendo, né, a responsabilidade em relação ao não crescimento, ao desemprego do Brasil sobre a política monetária. Pois é, Paula, o Roberto Campos Neto tem falado, né, que o dado da inflação, principalmente o que o Banco Central olha, que são os núcleos da inflação, eles continuam bastante pressionados. Mesmo com o dado cheio caindo, né? A gente viu no IPCA, dois IPCAs 15, né? O que saiu na semana passada e o do mês anterior, mostrando que o dado cheio vem caindo, mas os núcleos não estão cedendo na mesma velocidade. A gente ainda vê que o Campos Neto fala, né, sobre núcleos de inflação ainda resilientes, falando que a inflação de serviço está bastante alta e que isso, né, esse é o mandato do Banco Central, trazer inflação para a meta, pelo menos tentar trazer a inflação para a meta com o juro, que não daria para fazer nenhum movimento de corte de juro com a inflação ainda bastante alta. Mas a gente vê também, né, que ao mesmo tempo a elevação dos juros, os juros nesse patamar mais elevado, também não conseguiram arrefecer a atividade econômica no Brasil. Vide o IBCBR, que saiu na semana passada bastante elevado, é uma prévia do PIB, né, que tido pelo mercado, uma alta de 3,32%, fazendo até várias casas revisarem a projeção do crescimento do PIB para esse ano. Ou seja, a gente vê um mercado de trabalho bastante aquecido, o CAGED trouxe criação de muitas vagas, mais vagas além do que o esperado, praticamente o dobro de vagas do que o esperado, o IBCBR é bastante forte, a inflação seguindo alta, então parece que o Banco Central precisa ali de outros mecanismos ou precisa contar com a ajuda da tramitação do arcabouço fiscal para tentar reduzir o risco fiscal, para tentar também não fazer nenhum tipo de mudança na política monetária, nem sinalizar a elevação de juros, Paulo, porque nos últimos comunicados, nas últimas reuniões, o Banco Central vem até enfatizando de que, dado o cenário externo e interno, pode até voltar com o ciclo de aperto monetário, pode até voltar com a alta de juros, né? Então, se existem várias críticas em relação à taxa de juros nesse patamar, se o Banco Central tiver que elevar ainda mais, as críticas vão ser ainda mais aprofundadas, as críticas vão ficar ainda mais fortes e a gente vê não só o governo, mas várias entidades ligadas ao meio fabril, né? Confederação Nacional das Indústrias, Federação Brasileira dos Bancos, a própria a Fiesp, falando, né, que o juro alto acaba inibindo o crescimento econômico, embora a gente veja aí que nem o juro alto conseguiu arrefecer os dados econômicos que saíram nos últimos tempos.